Olá pessoal do Horror TV, aqui é o Eric e hoje começarei um novo quadro, o especial Pokémon, onde falarei sobre o seu lado obscuro, contando os fatos e também teorias. O foco vai ser nos jogos, mas poderá ter algumas citações sobre o anime. Além disso, pode conter spoilers dos jogos. E no primeiro vídeo desse quadro, falarei sobre a cidade considerada a mais macabra do mundo Pokémon, a Lavender Town. Pokémon é uma das franquias mais bem-sucedidas do mundo dos games. Todo mundo sabe que os jogos é voltado para crianças, mas isso não impede que adolescentes e adultos joguem essa franquia, inclusive eu, principalmente pelo fator nostalgia. Mas, apesar de ser voltado para o público infantil, a franquia Pokémon possui um lado obscuro que pode ser pesado para crianças. Quando fala de lado obscuro do Pokémon, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a Lavender Town. Muitos consideram como a cidade mais macabra do mundo Pokémon por causa da sua música e da história que se passa no jogo, e também por causa das histórias inventadas pelos fãs. Agora, conheça um pouco mais dessa cidade misteriosa. Lavender Town é uma pequena cidade que não possui um ginásio, é cercada pelas montanhas e nela possui 3 rotas que ligam a cidade. Ao norte, por onde nós chegamos na cidade pela primeira vez, fica a Rota 10, que antes dessa rota tem a Rock Tunnel, aquela caverna super chata que precisa usar o HM5, o Flash. Ao oeste, fica a Rota 8, a rota por onde nós vamos para Saffron City. E ao sul da cidade fica a Rota 12, onde há uma ponte chamada Silence Bridge. Na primeira e terceira geração, a cidade possui um centro Pokémon, um Pokémart, um Pokémon Tower e 3 casas. Serve como abrigo para os Pokémons abandonados. A segunda casa é apenas uma casa comum. E a última e terceira casa é do Name Rater, onde você pode mudar o nome do seu Pokémon. E na cidade há uma placa anunciando a Silph Scope. Na primeira geração, a população da cidade é de 36 pessoas. Já na terceira geração, a população aumentou para 41 pessoas, sendo a terceira cidade mais populosa de Pokémon Fire Red e Leaf Green. Na segunda e quarta geração, o Pokémart foi movido para o lado do centro Pokémon, pois no seu lugar foi construída a Soul House e o Pokémon Tower virou a estação de rádio da região de Kanto. Os túmulos que ficavam na torre foram movidos para essa Soul House. Na quarta geração, teve 2 pequenas mudanças. O Name Rater virou um vidente, mas continua tendo a mesma função, e a Soul House teve o nome alterado para House of Memories. Na segunda geração, a população diminuiu para 27 pessoas. E na quarta geração, a população é de 30 pessoas. A Pokémon Tower é uma torre de 7 andares, um lugar onde fica as almas dos Pokémons mortos e também lar dos Pokémons do tipo fantasma. Na torre há várias sacerdotisas que podem ser enfrentadas e você encontrará o seu rival no segundo andar durante a história. Na torre você só será atacado pelos Pokémon selvagens a partir do segundo andar. E no quinto andar há uma pequena área onde você não será atacado pelos Pokémon selvagens, pois essa área foi criada por uma sacerdotisa utilizando a magia branca. Quando você entrar na torre pela primeira vez, você verá fantasmas, que não poderão ser atacados e nem capturados. Mas, após a obtenção da Silph Scope, esses fantasmas revelam ser Gastly e Haunter, Pokémons do tipo fantasma e veneno. E na passagem para o sétimo andar, você dará de cara com o fantasma da Marowak. A Soul House, ou House of Memory, serve como um substituto da Pokémon Tower e é administrado pelo Sr. Fuji, que é dono também do abrigo para Pokémons abandonados. Os túmulos que antes ficavam na torre foram transferidos para essa casa. E nessa casa há algumas curiosidades. A primeira curiosidade é que no Pokémon Heart Gold e Soul Silver, quando você conversa com seu Pokémon que está fora da Pokébola, ele terá reações variadas, mas a principal delas é do seu Pokémon estar de olhos fechados rezando. A segunda curiosidade é que há uma mulher falando que há câmaras escondidas que apenas o Sr. Fuji tem acesso. E na terceira e última curiosidade, há uma idosa dizendo que perdeu um Pokémon que sempre estava ao seu lado, mas depois ela diz que não era um Pokémon, e sim o seu neto.
Na região de Kanto, os nomes das cidades vêm de nome das cores, como no caso da Lavender Town. O nome Lavender é uma das tonalidades da cor roxa, nome tirado de uma flor que possui coloração roxa. No Brasil, essa flor se chama lavanda, já no Portugal se chama alfazema. Todo mundo sabe que cores têm seus significados, inclusive a cor roxa. E o significado da cor roxa coincide com a Lavender Town. Confira o significado. O roxo simboliza a nobreza. A cor roxa está ligada ao mundo da espiritualidade. O roxo estimula o contato com o mundo espiritual, proporciona a purificação do corpo e da mente, e proporciona a libertação do medo e de outras inquietações. O roxo significa o mistério. Mas se a cor roxa for usada em excesso, ela pode também transmitir a sensação de tristeza. Vemos que o significado da cor roxa é a nobreza, espiritualidade, mistério e tristeza. Agora, irei relacionar os significados com as características e a história que se passa na Lavender Town. Nos jogos, quando usamos o Fly e apontamos para qual cidade iremos, aparecerá o nome e o lema da cidade. Na primeira e terceira geração, o lema do Lavender Town é Lavender é o roxo da nobreza. E na segunda e quarta geração é a cidade onde a nobreza se espalha. As pessoas de Lavender Town creem na vida após a morte. A cidade tem a Pokémon Tower, onde há várias sacerdotisas. Antes de batalhar, os diálogos de todas elas indicam que estão possuídas. Ao derrotá-las, os diálogos indicam que voltaram ao normal. Ou seja, elas são médiums, e todo mundo sabe que médiums são pessoas que conseguem sentir a presença de espíritos, e alguns conseguem até mesmo se comunicar com eles. E há casos em que os médiums acabam sendo possuídos, como no caso das sacerdotisas. Elas acabam sendo possuídas e você tem o objetivo de purificá-las as derrotando nas batalhas. Do sexto para o sétimo andar, você verá o fantasma de Marowak, que morreu nas mãos da equipe Rocket após proteger o seu filhote, um Cubone. Só que, mesmo tendo morrido, ela continua protegendo o seu filhote, impedindo a sua passagem. Você terá que derrotá-la para que possa seguir em frente e enfrentar os membros da equipe Rocket, que fez o Sr. Food de refém. Após derrotar todos eles e resgatar o Sr. Food, a Marowak pôde finalmente descansar em paz, se libertando da sua inquietação. Lavender Town é uma cidade que te dá um ar misterioso, principalmente por causa da Pokémon Tower. Você verá fantasmas e não conseguirá ir para o sétimo andar, pois há o fantasma da Marowak que bloqueia o acesso, que até então não sabíamos que era ela. Isso se torna um mistério a resolver. Após obter a Silph Scope, você verá que esses fantasmas eram na verdade os Gastly e Haunter. Depois, ao chegar na escada que dá acesso para o sétimo andar, é aí que você descobrirá que o fantasma era na verdade de uma Marowak. Então, o mistério é resolvido. Mas há um outro mistério que existe no Lavender Town. Tem uma menina que irá perguntar para o protagonista se acredita em fantasmas. Respondendo não, ela dirá que tem uma mão branca sobre o seu ombro. Lavender Town é uma cidade que transmite tristeza por causa da Pokémon Tower, onde ficam as almas dos Pokémons mortos se sentindo tristes pelo fato de terem morrido. Então, para não deixá-los assim, as pessoas visitam para orar por eles. Em 1996, o ano em que Pokémon Red e Green foram lançados no Japão, houve muitos casos de crianças japonesas cometendo suicídio. Segundo os pais dessas crianças, antes de cometerem suicídio, elas estavam tendo comportamentos estranhos. E o motivo de ter acontecido isso seria por causa da música de Lavender Town, que possuía uma frequência misteriosa. Sabendo disso, a Game Freak retirou todas as cópias e relançou o jogo com a música de Lavender Town modificada. Mas, por alguma razão, esse caso acabou ficando em silêncio na mídia. Essa história surgiu lá para 2010 e rapidamente foi espalhada na internet. Mas na verdade, essa história é falsa. Nunca houve casos de suicídio na época e há nenhuma referência sobre isso. Sobre a música, depende. Para algumas pessoas pode dar dor de cabeça ao usar o fone de ouvido.
Assim como tem gente que, se usar óculos 3D, pode ter dor de cabeça por forçar a vista. Além disso, a música de Lavender Town nunca foi alterada, sempre foi a mesma. E por último, vocês já devem ter visto na internet sobre a tal versão beta, que seria a música que toca no Pokémon Green, lançada apenas no Japão, junto com Pokémon Red. Antes que me perguntem, eu não sei o motivo de não lançarem para o ocidente, mas algumas fontes dizem que seria por causa dos gráficos do jogo. Sobre a versão beta, é falsa. A música de Lavender Town tocada no Pokémon Green é normal como nas outras versões. E é isso, o vídeo finalmente chegou ao seu fim. Esse foi o vídeo até então, o que deu mais trabalho. Então conto muito com o like de vocês, compartilhem esse vídeo nas redes sociais e até mais!